Bom dia, bom dia. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Dessa vez, num evento do W Faria Alliance, em conjunto com o W Faria Advogados e com o José Barreto Advogados. Esse é um evento que trataremos de debêntures da infraestrutura, desenvolvimento e inovação. Será um evento de aproximadamente 1 hora. Teremos aqui conosco aquele que foi talvez um dos meus primeiros chefes, tenho muita honra de estar aqui comigo, o Dr. José Barreto. José Barreto trabalha já há 25 anos no mercado de capitais, na área societária, trabalhando com produtos de operações estruturadas, debêntures, CRIs, produtos financeiros, né? Barreto, muito bom dia, muito feliz de estar aqui com você hoje. Obrigado, bom dia. Obrigado, Pedro, um prazer. E teremos também conosco a Paula Sandoval, figurinha já carimbada aqui dos nossos webinars. Paula é a coordenadora da área tributária do escritório, da área especificamente de consultoria tributária, né? Bom dia, Paula. Bom dia, Pedro. Bom dia, Barreto. Muito gostoso estar aqui com vocês nesse bate-papo hoje. E temos aqui também o Pedro Luiz Ferreira de Almeida, meu xará, aqui coordenador da área de Direito Público do escritório. Bom dia, Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, José Barreto. Bom dia, Paula. Bom estar aqui com vocês para a gente falar desse tema aí que está na crista da onda, né? Exatamente. Tema quente. Então, pessoal, voltamos já após a vinheta. Bom, e para tratar do assunto, vamos começar aqui com o pai do assunto, né? Quem conhece esse assunto de trás para frente, de frente para trás, que é o José Barreto, trabalha com debêntures há muitos anos, né? Sempre lembro até, né, Barreto, quando trabalhávamos juntos lá no Levi Salomão, era o seu estagiário já de terceiro, quarto ano, perdão, e saía um projeto de lei, saía uma instrução da CVM, saía algo que iria virar legislação, e o Barreto já estava lá, assim, estudando os detalhes para ser o primeiro a falar sobre o assunto, né? Já dominando toda a matéria, conversando com colegas, conversando com o mercado, sempre na frente, sempre liderando aí o conhecimento. Então, aqui, uma vez mais, Barreto liderando o conhecimento sobre essa matéria. Então, Barreto, acho que não vou seguir aqui mais nos elogios, senão vai ficar uma coisa já muito estranha, mas eu vou passar para você para que você possa já dar início à apresentação. Tá bom. Bom dia a todos de novo. Obrigado, Pedro, aí, pelas suas palavras generosas. Eu espero que tenha sido um bom chefe, tá? Então, parece que foi. Deixa eu começar esse assunto dizendo assim. Esse assunto, primeiro que ele é muito relevante, porque ele é um empurrão, digamos assim, do governo federal para investimento em infraestrutura, que, não preciso argumentar, é algo que o Brasil precisa há décadas de investimento em infraestrutura. Então, e esse é um tema relevante, que vai movimentar bilhões, sem dúvida. Segundo, esse tema ele é antigo e ele é novo. Por que ele é antigo? Porque em 2011 já saiu uma lei atraindo investimentos do mercado de capitais para o setor de infraestrutura, que foi a Lei 12.431, que foram os títulos incentivados, as debêntures incentivadas, os CRI e os FDICs. E esse deu muito certo. Nesses 13 anos de existência, as debêntures incentivadas, como foram conhecidas, os FDICs, eles deram muito certo, houve muita captação. E agora, 13 anos depois, nasce, eu diria, uma irmã quase gêmea. Ela é quase gêmea, não é gêmea, mas ela é muito próxima. Que é um empurrão 2 na atração de recursos do mercado de capitais para o setor de infraestrutura. Então, esse tema interessa a quem, objetivamente? Interessa a empresas que têm
projetos de investimento, principalmente que tem contratos com o setor público, e dos setores de infraestrutura, que são 15 setores listados que eu vou mostrar já já. Ele interessa, obviamente, a todo mundo que está na cadeia, porque você não faz um projeto desse sem bancos, sem intermediadores, sem auditores, sem agência de rating, sem advogado, né? São projetos muito grandes. Então, o jeito mais didático que eu penso de apresentar esse assunto é comparando os dois, a lei antiga e a lei nova, que elas estão as duas vigentes, andando em paralelo, e eu vou mostrar as semelhanças entre elas, as diferenças. A Paula vai falar da parte tributária e o Almeida vai fazer contribuições na área de direito público, né, em tudo. Então, vamos começar mostrando o que elas têm em comum. Então, eu vou chamar aqui títulos incentivados, os da lei antiga, de 2011, que são debêntures, CRIs e FDICs, certificados de recebíveis imobiliários, fundos de investimento em direitos creditórios. Esses são os títulos incentivados. Eles são incentivados por quê? Porque esses títulos, eles têm isenção do imposto de renda para o investidor. O investidor não paga imposto de renda sobre o rendimento. De novo, ele está aí há 13 anos, ele é bem conhecido. A novidade são as debêntures de infraestrutura, que é dessa lei nova, que o benefício é para a empresa emissora. É para a empresa que investe. Que a Paula vai falar aí depois em detalhes. Próximo aqui. Então, semelhanças. Primeira semelhança é a destinação dos recursos. Em ambos os casos, tanto nos títulos como nas debêntures de infra, o dinheiro tem que ir para projetos de infraestrutura e desenvolvimento e inovação, que estão listados no decreto 11.964. Então, o dinheiro tem que ser direcionado para esses projetos de investimento. Tá? Existe uma exceção, que é um detalhe muito específico, mas é bom saber. No título incentivado, a lei, o que ela fala? Ela fala que se o investimento vier do não residente, ou seja, vier do estrangeiro, for investidor estrangeiro, não precisa ser nos setores prioritários. Pode ser qualquer projeto de investimento. Então, uma empresa brasileira que tem um CAPEX qualquer, se ela emitir um título e um estrangeiro comprar, esse dinheiro pode ir para qualquer setor. Tá? Mas essa é a exceção. A regra é projetos de infraestrutura e projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tá? Segunda semelhança. Em ambos os casos, o dinheiro ele serve não só para investimentos futuros, ou seja, a empresa vai captar 300 milhões de reais para construir uma rodovia, ou fazer um projeto de energia, ou fazer um projeto de irrigação. Ela pode captar esse dinheiro para reembolsar o investimento que ela já fez no passado. É o que a gente fala de lastro. Eu posso usar como lastro dessa debênture de investimentos que eu fiz no passado. Então, é muito comum que as empresas elas tomem alguma espécie de dívida para fazer o investimento que elas fizeram. Então, essa debênture e esses títulos, eles são emitidos para pagar essa dívida que foi feita no passado ou para reembolsar o próprio caixa da empresa que usou capital próprio. E aí, hoje é até 24 meses o gasto realizado, mas ele vai aumentando uma vez, a cada ano ele vai aumentando 12 meses, até que ele chegue em 60 meses. Ou seja, em 2027, a empresa vai poder reembolsar investimentos que ela fez 5 anos antes. Outra coisa importante, quem que pode emitir? Pode emitir sociedades de propósito específico, concessionárias, permissionárias, autorizatárias, arrendatárias e as suas controladoras. Então, a lei fala que são essas empresas que podem emitir. Tá? Então, são as empresas que têm contratos com o setor público ou empresas que têm um propósito específico de fazer algum investimento que tenha um contrato com o poder público e as controladoras dessas empresas. Outra semelhança, não precisa de aprovação do Ministério lá em Brasília, porque antes precisava. Os títulos incentivados,
a emissão dependia de uma autorização formal do Ministério em Brasília. Isso caiu. Agora basta o protocolo do projeto, com as informações solicitadas pela lei, pelo decreto, e o projeto está enquadrado. Essas são as semelhanças. Destinação dos recursos, reembolso dos gastos, quem pode emitir e que não tem mais aprovação do Ministério. Pedro. Posso tirar uma dúvida? Por favor. Aqui, faço parte aqui de um grupo de infraestrutura e concessões, aqui, grupo de estudos, e o pessoal fez uma pergunta, né? A dúvida é, neste novo modelo, existe a necessidade de aprovações dos ministérios? Né? Se você fala assim, a aprovação ministerial é dispensada, né? Isso na esfera federal, estadual, municipal, ela é dispensada em qualquer âmbito, qualquer esfera? A resposta é sim. Então, ela é dispensada. Quer dizer, a estrutura da lei e do decreto, da 14.801 e do decreto 11.964, ele é claro do seguinte, olha, a lei já fala, existe uma dispensa, o Ministério não precisa aprovar previamente. Bom, aí ele fala, o Ministério pode soltar uma portaria, para criar critérios adicionais que sejam de interesse daquele setor. Então, o Ministério de Minas e Energia, conhecedor do setor de energia, pode falar, olha, nesse setor, além dos critérios que não estão no decreto, eu preciso desses critérios adicionais. Mas ele tem que soltar uma norma, que é uma portaria. Não havendo, basta os critérios que estão no decreto, que eu vou mostrar já já. Legal. Essa é a questão. Mesma coisa quando você fala de concessões estaduais e municipais. Tem um detalhe. A lei fala, e o decreto também, que os ministérios podem criar um procedimento de aprovação prévia para o projeto. Só nos casos dos estados, municípios e Distrito Federal. Mas isso é um poderá. Então, cada ministério tem que editar uma portaria, se quiser, para criar um procedimento específico de aprovação. Se ele não criar, vale o que está hoje, a regra de hoje, que é o decreto. Tá ótimo. Tá bom. Aí, as diferenças aqui, eu vou passar essa parte para a Paula. Vamos lá. Bom, como o Barreto estava explicando, a gente tem esses dois títulos que são, assim, eles são muito, muito semelhantes, eles realmente, acho que vão trabalhar juntos, se complementar em diversos cenários, mas uma das principais diferenças que a gente tem aqui é o tratamento tributário que vai ser aplicado para cada um deles, né? Então, começando aqui pelos títulos incentivados, que é o que a gente já tem desde 2011, como a gente comentou aqui, eles chamam incentivados porque existe um incentivo para o investidor, né? Esses títulos eles vão ser tributados exclusivamente na fonte, pelo imposto de renda, com uma alíquota reduzida. Então, para a pessoa física, a tributação é sobre uma alíquota de 0% do imposto de renda. Para a pessoa jurídica, tributa 15% do imposto de renda, além da inclusão desses valores aí na base de cálculo da CSLL. E para os investidores não residentes, a alíquota é de 0%, exceto se eles estiverem em paraíso fiscal. Essas mesmas alíquotas, elas são aplicadas no caso de fundos de investimento, né? Então, os cotistas dos fundos, eles vão ter ali seus rendimentos tributados com base nessas alíquotas, de acordo com o enquadramento do cotista. Já para o emissor, nesse caso, não existe nenhum benefício tributário, né? Aplica aí o regime de tributação normal, inclusive em relação à dedutibilidade das despesas incorridas com a emissão desses títulos. Isso é o que nós já tínhamos vigente desde 2011, né? Os títulos incentivados. Agora, com as debêntures de infraestrutura, o bacana disso é que, como elas podem ser usadas para o mesmo projeto, esses dois títulos, depois o Barreto a gente ainda vai até explicar um pouquinho mais sobre isso, mas as debêntures de infraestrutura, o benefício fiscal é voltado para o emissor.
o emissor da debênture, nesse caso, ele vai poder deduzir aí da apuração do imposto de renda e da contribuição social 130% dos juros incorridos com a emissão dessas debêntures naquele exercício. Então, além da dedução de 100% dos juros, que é a dedução normalmente prevista pela legislação do imposto de renda e da contribuição social, o emissor ele ainda pode reduzir a base de cálculo do imposto de renda e da CSL num valor adicional de 30% dos juros pagos aos investidores. Então, isso é uma baita economia para o emissor. Por outro lado, os debenturistas, né, os investidores, eles vão ter uma tributação normal, o que é aplicado para as operações financeiras de renda fixa. Então, ali, pessoa física e pessoa jurídica, elas vão ser tributadas com base nas alíquotas regressivas do imposto de renda retido na fonte, né, que vai de 22,5% a 15%. No caso das pessoas jurídicas, esse valor ainda é incluído na base de cálculo da contribuição social. E com detalhe que, para a pessoa jurídica, essa tributação é considerada a antecipação do imposto de renda devido, né? E já para a pessoa física, essa tributação é definitiva. Os debenturistas não residentes, eles não têm o incentivo fiscal que tinha nos títulos incentivados, então eles vão ser tributados aí numa alíquota de 15% de imposto de renda retido na fonte, salvo se residirem em paraíso fiscal, aí nesse caso tributa a 25%. E no caso das debêntures de infraestrutura, os fundos isentos, eles têm uma alíquota diferenciada de 10% no resgate, amortização e alienação das cotas ou na distribuição dos rendimentos desses fundos. Basicamente são essas as diferenças tributárias. Eu acho que uma das principais diferenças aí nesses títulos que vão caminhar juntos. Então, se eu puder fazer uma pergunta para você, Paula, seria a seguinte. Claro. O título anterior, né, as debêntures incentivadas, elas tinham um benefício muito grande para a pessoa física, né? Então, Isso. Não à toa que quando o pessoal acessava lá as plataformas de investimentos, ou o seu assessor te ligava com uma oportunidade, ele logo te oferecia essa debênture incentivada, que tinha uma grande vantagem. Agora, nessas debêntures de infraestrutura, a vantagem deixa de ser para a pessoa física e passa a ser para o emissor, né? Então, a pessoa jurídica passa a ter uma grande vantagem. E, evidentemente, esse título vai continuar sendo comercializado, né, trabalhado pelos assessores, também com vantagens financeiras, mas não tão vantajosas como antes. Acho que essa é a grande diferença, certo? Para os investidores, sim. Muito provavelmente o que a gente vai ver é que essas debêntures de infraestrutura, por ter o benefício fiscal para o emissor, elas provavelmente terão uma remuneração mais alta do que os títulos incentivados teriam. Então, talvez essa remuneração mais alta compense aí a falta de incentivo para o investidor, né? Claro, sem dúvida. Então, só aproveitando esse pequeno intervalo aqui, dá bom dia para os nossos telespectadores. Temos aqui o Danilo, bom dia Danilo, Karina, que está nos acompanhando, Natiele, bastante gente, Pedro, Camila, Renato, o pessoal está aqui acompanhando, acho bacana a gente participar aqui, bom dia deles, Andréia, Murilo, Lendo Mulheres e Daniele, bom dia a todos vocês, e vamos então para o próximo slide. Isso. Outras diferenças nesse processo são as seguintes. Os títulos incentivados, como eu já falei, eles são alguns, né? No caso do investidor residente, são debêntures, certificados de recebíveis imobiliários, os FDICs fechados, os fundos de investimento que investem nesses títulos. Tá? O investidor brasileiro. Se for para o estrangeiro, qualquer forma de investimento, qualquer título ele pode comprar. Tá? No caso da debênture de infraestrutura, é só debênture, como o próprio nome diz. É só debênture. A remuneração, na verdade, ela é muito parecida. Ou seja, esses títulos eles não podem ter qualquer remuneração, mas é bem amplo. TR, índice de preço, taxa pré. Taxa pré não pode ter taxa pós-fixada, que é CDI, exceto para o FDIC fechado, no caso dos títulos incentivados. E no caso da debênture de infra, a novidade também é que pode ter
debênture de variação cambial, em dólar. Então, pode ter debênture em dólar de interesse de investidor estrangeiro, né? Outra questão importante. Eu vou aqui primeiro na debênture de infra. Na debênture de infra, a pessoa ligada não pode comprar esse título. Ou seja, o controlador, o parente do controlador, do acionista, não pode investir. Mas no título incentivado ele pode. Então, no caso do título em que há o benefício para o investidor, o próprio controlador pode capitalizar a empresa via esse título. No caso da debênture de infra, não pode. Ou seja, é para mercado mesmo que a gente fala, né? É um título que é para ser comprado por investidor. E qual o tipo societário da emissora? Isso faz diferença. Na debênture tem que ser SA, porque a debênture é um título de sociedade anônima, que só SA pode emitir. No caso do título incentivado, pode ser SA ou limitada. Porque quando você fala de FDIC CRI, você está falando de uma cessão de crédito. É uma empresa que cede um contrato de crédito para uma securitizadora ou para um fundo. O FDIC, na verdade, é um desconto de recebíveis, né? E aí, ela pode ser uma limitada, não tem problema. Uma limitada pode ceder. Então, é importante para o cliente, se ele for uma limitada, a debênture de infra não serve para ele. Mas o título incentivado serve. Barreto, só um comentário, uma curiosidade mesmo. Eu acredito que essa vedação de investimento por pessoa ligada, né, que é vedado para a debênture de infraestrutura, ele, na verdade, está muito relacionado ao fato do emissor ser o incentivado, o beneficiado, e não o investidor, né? Então, nesse caso, existe até aí uma discussão se, no caso de uma pessoa ligada adquirir essas debêntures e o emissor ele vai estar tomando aí um benefício fiscal, a gente pode estar falando aí de alguma simulação ou alguma distribuição disfarçada de lucro, enfim. Então, acho que vai por outro caminho também e eu acho que é bem por isso essa vedação. E a lei 14.801, ela tem uma multa pesada nesse sentido. A 20%. única forma, 20%, né? A única Isso. forma, a única exceção que eles abriram para uma empresa ligada a comprar é a seguinte: tem uma exceção. Se for uma empresa ligada da empresa brasileira e no exterior, para ela emitir um título lá fora para investidor, e com o dinheiro que ela capta, aí ela compra essa debênture. Então, é o que eles chamam de internalizar recurso. Uhum. Quer dizer, porque na verdade não é uma pessoa ligada que está sendo usada como veículo de captação, né? Então ela está de fato captando dinheiro no exterior, e aí, que é muito comum, tem um veículo lá fora, e aí ele compra a debênture. Ou seja, o estrangeiro está comprando indiretamente a debênture. Sim. O próximo slide. Setores que foram contemplados pelo decreto. São 15. E aí é bastante amplo, sem gastar muito tempo, mas logística e transporte, mobilidade urbana, energia. Esses três especificamente, só um detalhe, o decreto, ele fez questão de detalhar algumas questões. Então, não é assim logística e transporte geral, energia geral. Energia são fontes renováveis, biocombustíveis. Ele listou o que ele quer. Mobilidade urbana é transporte público coletivo, urbano. Fora esses três que estão aqui, os outros são genéricos. Telecomunicações, saneamento básico, irrigação, educação pública e gratuita, saúde pública e gratuita. Aqui entra o projeto de PPP, né, parcerias público-privadas, que são projetos de concessão, né, e que entram na educação pública e gratuita. Segurança pública, sistema prisional, parques urbanos públicos e unidades de conservação, equipamentos públicos culturais e esportivos, habitação social, requalificação urbana, transformação de minerais estratégicos e iluminação pública. Se eu não me engano, só para quase todos esses já estavam no decreto anterior, que foi revogado, o 8874. É uma lista bem longa já de setores. Bom, aqui...
Opa, só ia chamar a atenção aqui, também chamando do Barreto, né? Que o mais interessante aí dessa nova modalidade de debêntures, aí, os debêntures de infraestrutura, é que você tem aí o decreto toda essa gama de setores aí de serviço público, enfim, de infraestrutura, não só serviço público do conceito estrito, né? Mas, enfim, outras atividades aí que seriam de relevante interesse aí do interesse público. E o mais interessante é que agora a gente consegue ter também um acesso, ter um título incentivado para o meio de infraestrutura para setores que anteriormente, né, a gente não tinha tanta facilidade, porque você dependia necessariamente de uma aprovação ministerial, né? Então, muito do que a gente tem aqui também, por exemplo, equipamentos públicos culturais esportivos, enfim, iluminação pública, são serviços públicos, ativos públicos que você não tem necessariamente uma titularidade da União. Por exemplo, pode ser um município, pode ser direto com o Estado, e você não teria que ter essa qualificação ministerial prévia que você, às vezes, travava, era um gargalo na hora de você conseguir um financiamento, né? Eu acho que vendo desse ponto de vista, acho que foi uma das grandes vantagens, né, que a gente vê, né, Barreto? Até como você colocou antes. É isso aí. Isso aqui é um mundo de oportunidades, né? Assim, eu acho que já falando da conclusão desse processo, dessa apresentação, qualquer empresa que esteja nesse setor, ela não tem como não olhar esse assunto, porque são setores que demandam muito capital, e eles, ou é dinheiro do acionista, que é um dinheiro caro, ou é um dinheiro de BNDES, de uma dívida que muitas vezes demora muito. Existe recurso no mercado para isso, e tem benefício fiscal que, no final, é uma queda do custo de captação da empresa. Então, não tem como não fazer a conta para ver se não vale a pena fazer essa captação. Não tem. E, de novo, a experiência mostra, né, que a emissão via debêntures, FDICs, e debêntures, principalmente, elas são rápidas. Uma debênture que, se demorar muito, é 4 meses. Dependendo de como for, pode ser 2 meses. Comparado com, às vezes, um financiamento público, que pode demorar muito mais. Então, são projetos que são... E agora que não tem aprovação ministerial, é mais rápido ainda, né? E se for para investidor profissional, na CVM também tem registro automático da oferta pública da debenture. Na CVM, você protocola lá, está registrado, é só vender para o investidor, quando é investidor profissional. O que muitas vezes vai ser. Então, assim, tem um benefício de tempo grande aqui. Boas colocações, Almeida. Eu gostei do tema. Nossa, Barreto, eu não imaginava que era tão rápido, né, esse registro aí, essa produção, né, do documento da debenture, né, para, enfim, já ir a mercado. Então, realmente, as empresas que estão dentro desses setores devem fazer esse exercício, né, da busca do financiamento através das debêntures de infraestrutura. Sem dúvida. Aqui, mais uma pergunta do grupo de estudos de concessões é a seguinte: em se tratando do setor de mobilidade urbana, só vale o que for mobilidade pública, ou se for urbano, mas privado, também pode? O decreto, ele foi específico, que é transporte público coletivo, urbano. E ele fala também de caráter urbano. E quando você vai na lei, no Estatuto da Cidade, tem uma definição que é de caráter urbano. De caráter urbano é quando você tem transporte entre municípios ou estados, ou mesmo entre países, que tenha perímetro urbano. Então, o transporte que você cruzar um município, ou estado, ou país, mas que são 2 perímetros urbanos que estão se colando ali na fronteira, é um transporte de caráter urbano. Mas é sempre público e coletivo. Só chamando a atenção aqui também, né, que na redação do decreto, você tem aí essa parte que seria da transporte e mobilidade urbana, né, que daí fala até de aquisição, enfim, de veículos, ônibus, mas o que não cair naquilo, para você ver como o decreto ele é amplo, né, acaba caindo, por exemplo,
na parte que fala de rodovias, ferrovias, enfim, hidrovias, ou seja, que você não teria necessariamente transporte de passageiros, mas teria de carga, ou seja, de qualquer forma, se a gente for parar para pensar em transporte sobre trilhos, você conseguiria ter aí se aproveitar desse instrumento, né? Desde que você, óbvio, seja uma operação pública, né? Voltada para uma finalidade pública, seja com transporte de passageiros, ou enfim, até porque o decreto fala, né, que você tem que ser um autorizatário, delegatário, concessionário, permissionário, enfim, de novo colocando aí uma figura bem ampla. É bem ampla a redação do decreto, mas é que é justamente para se permitir colocar a maior quantidade de setores possíveis dentro aí do guarda-chuva aí do uso do debênture de infraestrutura. Isso. Apareceu mais uma pergunta aqui no grupo de estudos de concessões, aí voltado para o público que trabalha com energia, né? Então, a pergunta é relacionada ao setor de energia. Quando exclui a fase agrícola de biocombustível, isso mas mantém a agroindústria e tira apenas o plantio, ou seja, essa da debênture de infraestrutura está dentro ou está tudo fora, né? Quando a gente só tem a fase agrícola aqui do plantio. Tá. Eu vou só fazer um comentário, só para enfatizar. A gente fala muito da debênture de infra, e tem que falar mesmo, mas ela vale para debênture para o título incentivado também, tá? O título incentivado está nesses setores. Dito isso, o que o decreto diz? É o seguinte, olha, o dinheiro, no caso de energia, ele pode ir para produção de biocombustíveis e biogás, vírgula, exceto a fase agrícola. Então, ou seja, tudo que a gente entende como fase agrícola, e aí eu entendo que plantio é fase agrícola, não dá para captar recurso para aquele processo. Ele parece muito claro que ele quer o dinheiro para a produção, né, do biogás, da produção da energia, biogás e biocombustível. E aí inclui, inclusive, a compra da matéria-prima. Porque tem pessoas que já me perguntaram, mas quando a empresa, né, a usina, compra matéria-prima, que é, por exemplo, cana-de-açúcar, bagaço. Isso entra? Entra. Porque isso é a fase, digamos assim, da indústria, né? Da produção. O que ficou excluído claramente é a fase agrícola, que é a fase desde o preparo da terra até, acho que a colheita, né? Aí, Barreto, só colocando aqui sobre essa pergunta, perguntando para você que é o especialista no tema, mas assim, você não teria a possibilidade de utilizar o debênture de infraestrutura na fase agrícola, mas você tem outros instrumentos de incentivo aí para poder utilizar nessa fase, né? Que seria, por exemplo, o CRA, ou estou errado? Tá certíssimo. É isso aí. O CRA, ele é o título isento para a pessoa física, né? Ele é um título de investimento, valor imobiliário, isento para a pessoa física, que é para o setor de agronegócio. E aí ele é bem amplo também, bem amplo. E aí caberia a frase do plantio, exatamente. Ainda no tema de energia, né, a gente tem a questão da geração distribuída, né, que o nosso amigo aqui, Almeida, é professor da matéria, né? A geração distribuída ela foi incluída no decreto, mas ela não está na portaria do Ministério de Minas e Energia. A gente precisa aguardar alguma deliberação, alguma manifestação do Ministério a respeito para que seja possível essa emissão, Barreto, na sua opinião? Eu vou responder de uma forma mais ampla, porque está tendo um pouco de debate nisso, sobre a necessidade dos ministérios soltarem portarias. E aí esse tema, ele é um subtema desse, que é a lei, ela é muito clara, dizendo que não há pré-aprovação ministerial. E que o decreto vai criar os critérios e as condições para enquadramento do projeto. Que é o próximo slide, se não me engano. Você pode ver o seu próximo slide? É isso aqui. Então a lei fala assim, olha, decreto, quais são os critérios de enquadramento? São esses, só dois. O projeto de investimento tem que ser objeto de uma concessão, permissão, autorização, arrendamento, ou no caso, saneamento básico, contrato de programa. Ele tem que envolver uma ação de implantação, ampliação, recuperação, adequação ou modernização.
Então, o decreto fala, olha, esses são as coisas que eles chamam de condições gerais para se enquadrar. Você encaixou aqui, dentro daqueles setores que a gente acabou de ler, ser enquadrável. E aí o decreto fala, no artigo 3º, considera-se enquadrado, ou seja, está enquadrado se você, quando você protocolar na CVM a emissão do valor imobiliário que esteja nesse critério e você protocolou no Ministério as informações que ele pede. Então, o artigo 3º fala, considera-se enquadrado aquele que cobra as condições gerais, que são essas duas, e condições e critérios complementares que o Ministério respectivo vier a editar. Então, qual é a lógica que todo o sistema está construído assim? O decreto e a lei são suficientes. Você tem um projeto, enquadrou, protocola no Ministério. Você está enquadrado, não tem aprovação no ministerial. O Ministério, na sua competência, ele pode editar uma portaria pedindo critérios complementares. E aí é decisão dele. Inclusive, existe um artigo, que é o 15, que ele fala, olha, não é uma portaria qualquer. Ele dá, inclusive, fala, olha, o critério tem que ser objetivo, tem que ser apenas informativo, é um ato vinculado, como a gente fala no direito administrativo. Então, existe um debate, não, então eu não tenho que ficar esperando o Ministério editar a portaria? A resposta é não. O Ministério, ele pode editar uma portaria complementar. Se ele não editar, o que vale são as condições gerais que já existem. Então, no caso da geração distribuída, o raciocínio é o mesmo. Eu acho que na geração distribuída tem até um elemento mais forte, que já existe uma lei federal, que é a 14.600, se eu não me engano, que ela já fala, olha, geração distribuída é projeto prioritário, eu já estou dizendo que é. Então, o decreto, ele entra na mesma lógica. Tem um projeto, se enquadrou aqui nesses critérios, protocolo no Ministério e está aprovado. O Ministério não tem competência legal para aprovar, para indeferir. Não tem, a lei não deu esse poder a ele. O que ele tem é editar uma portaria com critérios adicionais de enquadramento. Mas enquanto não houver, se ele editar daqui 2 anos, ou se ele nunca editar, as empresas não têm que ficar esperando cada ministério editar uma portaria. Porque, de novo, a palavra-chave aqui é complementar. Ele complementa se quiser. Ou seja, ele é auto-aplicável, né? Ele é auto-aplicável. A própria lei fala, não tem aprovação prévia. Isso. Quer dizer, o que ela quer dizer? Olha, se não tem aprovação prévia, e ela fala, tem um sistema, é só você protocolar o processo lá com as informações pedidas. E ele considera-se enquadrado. Ele fala, considera-se enquadrado. Está enquadrado depois que protocolar na CVM, e você tem que mostrar para a CVM que você protocolou no Ministério. O Ministério ele tem um papel exclusivamente de fiscalização e acompanhamento. Tem um capítulo no decreto que fala, inclusive, isso, da fiscalização e acompanhamento pelo Ministério. Ele vai exercer a sua competência em fiscalizar, acompanhar, ver se o projeto está sendo investido, se o dinheiro está indo mesmo para aquilo. Ou ele pode, de novo, soltando uma portaria, falar, olha, esse setor específico eu quero que você me mostre isso. Ele vai criar uma condição, isso ele pode. Mas hoje é o que está valendo. A desculpa complementar, importante. Claro. Existem já portarias vigentes. Isso é muito importante. Existem, eu acho que são 5 ou 6 portarias ainda do decreto antigo. E esse decreto, ele fala, olha, as portarias estão atuais, continuam vigentes, naquilo que não conflitar com este decreto. Então, as portarias atuais, que são do Ministério das Cidades, Ministério das Minas e Energia e Ministério da Infraestrutura, elas têm critérios, inclusive. Elas pedem algumas informações. Isso aí continua valendo. Tem que observar, mas são critérios objetivos. E me informe isso, me dê o volume de investimento, me dê o projeto, e eu não tenho que aprovar mais nada. Protocolou, está enquadrado. Ótimo. Na esteira de todo esse webinar, o Rubens fala aqui que uma baita oportunidade de captação de recursos, né? Leandro, nosso colega aqui, diz, bom dia, que time aqui presente, realmente, Leandro, ó,
Só craques aqui, torneio de craques. E sobre o último bullet point aqui da apresentação, o Vitor Corradi, ele endereça uma pergunta para a Paulo, para o Barreto, e depois ele fala que é para a Paulo. Né? Ele fala assim, bom dia, pessoal. Pergunta para o Barreto, no caso de debêntures de infra, a dedutibilidade dos juros abrange também eventual IPCA que compõe os rendimentos? Aí ele comenta, ou para a Paula, na verdade. Então, Paula, acho que para ele a Paula. Para você. É para a Paula, na verdade. Tá, vamos lá. Essa questão está sendo bastante discutida no mercado, desde que saiu a lei, porque a lei não fala expressamente, né, sobre o que estaria englobado nesses juros, mas, assim, eu vejo com uma certa tranquilidade de que o IPCA estaria englobado no conceito ali de juros, que serão dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, inclusive dentro do benefício previsto, né, dentro dos 30% adicionais. Porque o IPCA nada mais é do que um índice de indexação ali para o cálculo dos juros, né? Ele não tem uma natureza distinta. Então, assim, eu acredito que não tenha grandes preocupações sobre a dedutibilidade dessa parcela, que é o IPCA, dentro da composição ali dos juros que serão pagos pelas debêntures. Uma outra pergunta. Só para complementar, e eu tenho conhecimento, que já me falaram, que a imensa maioria das empresas, quando elas fazem a dedução normal das suas dívidas indexadas a IPCA, elas deduzem o IPCA normalmente. Isso parece uma regra, né? Exato, é uma forma de cálculo ali dos juros, né? Isso. Tem que deduzir mesmo. E uma outra questão, talvez uma das mais relevantes, é se todas as despesas como outorga podem servir como lastro para as emissões. Tá, isso é uma coisa importante. Eu acho que tem alguma questão no próximo slide também, que fala do limite de captação. Pedro, você pode passar o próximo slide. Não, tudo bem. O fato é assim, o decreto ele está construindo pensando no investimento de despesas de capital, o que também o pessoal chama de CAPEX, né, que é Capital Expenses. Dispêndio de capital, orçamento de capital, que é o dinheiro para efetivamente equipamentos, máquinas, o investimento mesmo, né, em construção. E eu entendo que despesas de outorga, tal como está no decreto, não entra em despesas de capital. Quer dizer, esse conceito de despesas de capital, ele é um conceito contábil / financeiro muito específico. E eu não entendo que a despesa de outorga não está aí. E também, aproveitando, já me perguntaram se M&A, né? Se a compra de uma empresa estaria também aqui. Eu entendo que não também, porque é compra de ações, de cotas. Você está comprando uma empresa que tem marca, funcionário, né? Você está comprando tudo. Não são despesas de capital. Então, tal como está, é só CAPEX, para ser bem preciso. E o Vitor aqui comenta também, concordando com a Paula e com o Barreto, afirmando que até porque o Fisco Federal e a jurisprudência não permitem excluir nos IPCA dos rendimentos financeiros para não incidência do imposto de renda. Uhum. Muito bem, Vitor. Bom, e aqui temos um slide sobre como é o procedimento junto ao Ministério, né, para o pleito. Esse daqui foi um pouco do que eu já adiantei. Uhum. Então, a lógica, de novo, a estrutura, como em direito a gente fala, interpretação sistemática do decreto, mas a lei enquadrou o projeto. Você tem um contrato de concessão, permissão, arrendamento, contrato de programa. Tem isso. O seu projeto é de ampliação, implantação, adequação ou modernização. Ele cai naqueles setores, você tem um projeto enquadrável. O decreto, ele pede que você entre no Ministério competente com uma lista de informações muito clara. Volume de recursos captados, aonde você vai aplicar o recurso, detalhes. Puramente informativo. Fez esse dossiê, protocolo no Ministério,
o Ministério, não, de novo, não aprova, ele só acompanha. Você vai na CVM, faz toda a documentação da debênture, protocola na CVM a debênture, ou se for um FDIC ou um CRI, protocola na CVM, nesse momento está enquadrado. E nesse momento que a CVM aprovar, ou se for o que a gente chama de registro automático, a oferta está registrada na debênture, é só vender para o investidor e oferecer o benefício. É simples como isso. E eu insisto nisso porque existe uma expectativa que os ministérios têm que emitir uma portaria e não é essa a interpretação da lei, mas inclusive existe até eu quero enfatizar isso, a lei de liberdade econômica, que é uma lei federal e se aplica a esse caso, que é o direito econômico, ela fala inclusive isso. Se houver dúvida de interpretação da lei, você sempre a interpretação ela tem que ser pela autonomia privada. E a restrição estatal tem que ser expressamente prevista em lei. Que é exatamente o nosso caso. Primeiro que tem pouca dúvida, e se há dúvida, é a autonomia privada que vale, é o investimento. Essa lei, ela está querendo atrair recursos para o setor de investimento de infraestrutura. E ela não quer que o Ministério emperre isso. Então não faria sentido ter que ficar todo mundo esperando o Ministério competente da portaria, enquanto não edita, ninguém capta recurso. Isso é totalmente fora da finalidade da lei. Não, Barreto. Existe aí uma insegurança, né, do mercado, eu acho, porque o assunto ainda está novo, mas a lei é clara ali ao falar que as portarias elas podem trazer normas complementares, né, mas não que elas deverão trazer. Às vezes as empresas vão ficar aí esperando a edição de uma portaria que não vai vir. A lei ela já está pronta para ser aplicada. É isso. E Barreto, e só aproveitando aqui, puxando o gancho nessa temática aí do protocolo, enfim, do que precisa ou não precisa, no caso, no procedimento, você comentou que a gente vai ter o protocolo, né? Não precisa ter aprovação, teria que ter o protocolo no Ministério competente. E aqui, quando a gente vê para serviços públicos de entes subnacionais, mesmo para uma concessão estadual, municipal, enfim, você teria que ter o protocolo no Ministério ou você poderia ir direto na CVM? Como que ficaria isso? Porque, em tese, né, como a gente está falando aqui de um serviço público, por exemplo, que está sendo prestado diretamente no âmbito municipal e estadual, o governo federal não tem ingerência, né? Você tem uma autonomia sobre isso. Você ainda teria que ter pelo menos esse protocolo no Ministério, ou você pode ir direto para a CVM demonstrando que você atende aí os requisitos da lei? Então, Almeida, sempre tem que ter o protocolo no Ministério. Sempre. E aí isso é uma questão que não tem escapatória, tá? E a nossa análise até agora mostra que existe uma lei 14.600, se eu não me engano, que ela dá competência dos 31 ministérios que tem em Brasília. Ela foi a reforma administrativa do ano passado, né? E aí é muito longa e tudo indica que quase todos aqueles 15 setores que eu mostrei têm competências ministeriais. Mas é possível que tenha alguma competência municipal estadual que escape. Infelizmente, nesse caso, vai ter talvez sim um problema, uma lacuna de você não ter um ministério que tenha competência daquele setor. Mas eu acho que isso é exceção, não é regra, tá? E de todo modo você não precisa ter o ok do Ministério, né? Você Nunca. precisa demonstrar para a CVM que você só protocolou, e aí, por exemplo, até porque como as competências ministeriais elas sempre mudam, enfim, sempre alteram. Você citou a lei aí, 14.600, como que era? Eu acho que é. Enfim, ela sempre muda, ainda mais quando muda de governo, mas a ideia também é o seguinte: eu fiz o protocolo e eu posso ir direto para a CVM. Se eventualmente, por exemplo, dentro de uma resposta, o Ministério falar, olha, a competência não é minha, é de tal Ministério, encaminhe-se o requerimento para tal Ministério, o pedido perante a CVM continua válido, certo? Então, continua válido, mas não vamos negar, né, que isso gera um pouco de insegurança, porque você receber uma negativa do Ministério dizer, não é aqui, e aí ficar um empurra-empurra, sempre não é bom, né? Então, é claro que quanto mais precisa a competência, melhor. E existem algumas competências mais genéricas, né? Então, pode ser que em alguns casos caia em competência genérica. Mas, de novo, isso tende a ser exceção, não a regra.
porque as competências são bem definidas, são bem detalhadas, são bem amplas. Mas, de todo se modo, você cair no limbo, é ruim. É ruim cair no limbo, né? Mas de todo modo, como você falou, você não precisa ter o ok do Ministério, né? Eu não preciso da mas manifestação expressa do Ministério falando que, olha, aprova a sua emissão. Na verdade, eu só protocolei perante eles, com a CVM, e aí eu vou com a CVM ter um outro procedimento, que daí é que nem você falou, né? Pode ser automático se for para investidor profissional, ou enfim, é o teu trâmite aí quando é outro tipo que no caso de investidor. do Ministério, Almeida, o que acontece? Ele vai fazer um processo de acompanhamento e fiscalização. Então, de novo, não é o mundo ideal você ter um ministério e falar, não sou eu que fiscalizo. Então, quem fiscaliza? E como tem um benefício tributário, de novo, isso aí acho é um mundo que a gente vai tentar evitar. Porque, de novo, você entra no mundo da exceção e aí, puxa, mas se não é você, quem que vai acompanhar? E aí tem benefício fiscal. Então, isso pode gerar um pouco de segurança. Felizmente, isso é exceção. As competências são muito amplas, assim, é longuíssima, e alguém parece que bateu a lei com o decreto. Quase tudo está lá dentro. Raramente não está. Eu acho que para encerrar, eu fiz esse slide aqui, que se eu fosse a empresa, se eu fosse o banqueiro, qual o critério de escolher entre o título incentivado e a debênture de infra? Porque os dois são irmãos, né? São duas irmãs aqui caminhando. Primeiro é saber se a empresa dá lucro. Se a empresa der lucro, ela tem um benefício de dedutibilidade que a gente tem que olhar se vale a pena. Se ela não der lucro, ela tem que ir para o título incentivado, porque ela vai emitir um título que não tem benefício, vai só gerar crédito para ela. Para mim, esse é o filtro número 1. Dá lucro ou não dá lucro? Filtro número 2, qual é o tipo de investidor que você quer acessar? No título incentivado, o benefício está na mão do investidor. Ele é isento. Eu quero pegar uma pessoa física, fundos isentos, não residente. Ele que se beneficia. Eu quero acessar esse investidor. Não. Eu quero... eu não tenho uma preocupação. Na verdade, tem um ponto importante, que é o seguinte. Os fundos de pensão, que são os grandes investidores do mundo, do mercado de capitais, eles não tinham nenhum benefício no título incentivado, né? Porque é só para pessoa física. Então, aqui, a debênture de infra, eles empatam com os outros investidores, entre aspas. Né? Então, se você quer acessar um investidor institucional, como a gente fala, você não vai atrás do título incentivado. Ele vale para a pessoa física. Título societário. Só para terminar. Se você é um SA, se você não é um SA, você não acessa a debênture de infra. Se você é uma SA, você tem as duas opções. Se você for uma limitada, só título incentivado que serve. E, por fim, se você tem um projeto que é de infraestrutura, cabe nos dois. Se você tem um projeto que não é de infraestrutura, mas você tem um investidor estrangeiro que pode investir, o título incentivado é uma ótima opção. Só uma observação, aqui na natureza do... Na natureza do investidor, isso, tem ali regra geral de tributação 15%, peço desculpas aí, gente, está errado, tá? É a alíquota regressiva, 22,5% a 15%. E também só lembrando que nada impede que a empresa, se ela atender aos critérios para os dois títulos, né, ela faça a emissão das duas debêntures, né? Ela pode emitir debênture incentivada, debênture de infraestrutura, e as duas caminharem juntos, desde que observe ali o limite. É isso, não é, Barreto? Super bem lembrado. O limite da emissão é sempre o CAPEX, em primeiro lugar. E segundo, a mesma empresa pode emitir, imagina que ela tem 100 milhões que ela precisa captar para o CAPEX. Pode ser 50 de debênture de infraestrutura e 50 de debênture incentivada. E ela tem os dois benefícios. Não pode ter a mesma debênture e os dois benefícios, mas duas debêntures, cada uma pode ser diferente. Exatamente. Por isso que elas se complementam. Aí vai ser interessante comparar qual a performance dela, né, como título. Vai ser bem interessante. É isso aí. Bom, estamos chegando ao final, Barreto. Suas considerações finais. Minhas considerações eu já antecipei um pouco. Eu digo o seguinte: se a empresa tem um contrato com o setor público e ela precisa fazer investimento,
ela tem que avaliar, o diretor financeiro, o setor financeiro, tem que fazer uma conta do custo de captação olhando esses 2 títulos. Esse é um critério. Mesmo que tenha dinheiro do acionista, dinheiro com capital próprio. Porque dependendo de como for, pode ser até mais barato que o capital próprio. Segundo, a questão do timing aqui faz diferença. Tem empresa que vai pegar um dinheiro de BNDES, de um banco de fomento, mas vai levar 6 meses, 1 ano. E ela, aqui, em 3 meses, esse dinheiro pode estar no caixa. Terceiro, se ela já investiu, ela tem que olhar também. Pode ser o custo da dívida dela atual, pode ser mais caro que essa debênture. Então, ela pode, e não é, isso aconteceu muito, você emite uma debênture, que é um título de longo prazo, para você refinanciar a dívida que você já fez para o investimento passado. Então, assim, esse é um tema que veio para ficar, como a debênture, o título incentivado veio para ficar. É um empurrão grande no investimento da infraestrutura. De acordo. Paula, depois Almeida. Não, só agradecer aqui a participação de todos, a discussão que a gente teve hoje de manhã, acho que foi bem proveitoso. Esse tema ainda vai dar bastante pano para manga aí para a gente discutir. Almeida, quer finalizar? Só fazendo minhas considerações finais aqui, eu acho que, em linha com o que a Paula falou, é um tema que vai dar bastante discussão ainda, mas eu acho que é importante, até porque, como o Barreto bem colocou, hoje o Brasil é um país e que tem um déficit de infraestrutura muito grande, né? Enfim, infraestrutura, a gente está falando basicamente de todos os setores, não só de logística, né? Se a gente for falar em logística mesmo, você tem gargalos logísticos enormes, mesmo de São Paulo, aqui, quando a gente desce aí para Santos, você tem ferrovia, tem rodovia, mas mesmo assim ainda a produção hoje você não consegue escoar tudo isso, né? Então acho que a ideia é você aumentar os instrumentos de captação de recursos para a infraestrutura, está muito relacionado com o próprio desenvolvimento nacional, né? E eu acho que o principal aí, o mais importante, o mais interessante, que acho que é o que mais chama a atenção nesse caso da debênture de infraestrutura, é justamente que você desburocratizou em parte aí a necessidade da aprovação ministerial, que era um gargalo nos pedidos, né? Você, vou emitir um título, tem que ver se estava no PPI ou se você tem uma portaria ministerial, enfim. Hoje, com isso, você consegue ter aí vários setores hoje que antes não tinham acesso aí a esses títulos incentivados, vão poder ter acesso aí, são, por exemplo, principalmente, acho que é o mais interessante, são os casos das concessões, permissões, enfim, de entes subnacionais, né? Municipais, estaduais, enfim, que no fundo é o que está mais próximo das pessoas, né? Mais próximo da gente aí, mas se for falar em município, né? Então, acho realmente que isso aí veio para ajudar nisso e vamos ver se vai dar certo isso no longo prazo, mas acredito que tem tudo para dar certo aí. E eu agradeço aí a participação também de todos aí, do Barreto, Pedro, Paula. Conversa foi bem bacana hoje. Bom, de minha parte, só passando aqui a palavra do Rubens, Belo Evento Só Craques, e provavelmente o primeiro material técnico mais denso disponível sobre o assunto no YouTube. Com certeza, o YouTube foi debutado por este evento aqui, liderado pelo José Barreto. Pessoal, muito, muito obrigado a todos por participarem, nos acompanharem. Quem não nos segue, por favor, clique ali no sininho, dá um curtir no vídeo. Nós temos vídeos, não vou dizer semanais, mas na verdade eles são semanais do W Faria News, mas temos webinars mensais. Esse webinar temos a grata participação aqui do José Barreto e do WF Alliance, nos ajudando aqui a estreitar o relacionamento com os clientes, estreitar o relacionamento com, enfim, para tornar o direito mais didático, o direito mais simplificado, para fazer a informação de qualidade chegar mais longe, tá bom? Muito obrigado a todos e até uma próxima. Obrigada, pessoal.